Muito bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos nós, o seu lar, sua família e seu trabalho. Estamos aqui como havíamos prometido, dar início a meditações a respeito às igrejas que está escrito no livro de Apocalipse, por revelação do apóstolo João, quando ele estava ali preso, exilado na ilha de Patmos. Então, hoje vamos começar falando sobre a igreja em Éfeso. Vamos começar orando a Deus. Ó Santo Deus e Pai, no precioso nome de Jesus te pedimos a tua bênção, a tua intervenção, a tua inspiração. Venha repreender tudo aquilo que provoca dúvida, que provoca discórdia no lar. Ó Deus, abre a mente de cada um de nós e venha fluir tua verdade e tua luz por meio do Espírito Santo e por tua palavra. Nós te pedimos para a tua glória e para o nosso fortalecimento no conhecimento da fé nas tuas palavras. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Então, tem aí, irmãos, a Bíblia. Nós vamos, o contexto todo desta meditação de Apocalipse da igreja em Éfeso é capítulo 2, do versículo 1 até o 7. Mas nós não vamos ler todos os versículos para ganhar tempo. Vamos ler só 2 ou 3 aqui. Olha só o que diz a palavra de Deus. O primeiro versículo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 3, e aqui terminamos. E tens perseverança e suportado provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Aqui o apóstolo João falando da revelação que teve ali, que veio um anjo e revelou isto sobre o que estava acontecendo na igreja em Éfeso, uma das igrejas que ficava ali na Ásia, e estava acontecendo algumas coisas que precisavam ser corrigidas. E aí o anjo revelou, e aqui vamos falar de umas 2 ou 3 pontuações. A primeira pontuação: Éfeso era uma cidade religiosa. Éfeso era uma igreja religiosa. Lá estava o grande templo de Diana, que era uma deusa dos Efésios. Os gregos diziam que o sol nunca vira nada mais esplendoroso que no templo de sua deusa. No templo havia muitas aberrações. Não vamos tecer comentários a tudo aqui nessa narrativa, para não se estender com muito tempo. Nós, pois bem sabemos que aqui é só apenas meditações, não podemos nos estender muito tempo. Mas o que vamos falar mais aqui a esse respeito, nessa pontuação? Primeiro, era uma igreja de uma cidade muito religiosa, que era muito importante ali, o comércio era muito importante, porque fazia ligações com várias cidades que iam até para outros países. Era uma cidade bem situada da Ásia. Então, olha só, religião são meios dos homens querer, da sua maneira, de se chegar a Deus. Então, o que se falar sobre religião? É isso, é o homem tentando, por suas próprias forças, da sua
própria maneira se chegar a Deus. E se chegar a Deus é só mesmo por meio do sacrifício que o próprio Deus criou em seu Filho Jesus ali na cruz. Está escrito isso, que ele é o único intermediário. Jesus disse, eu sou o caminho. Em outra palavra, ele disse, eu sou o mediador entre Deus e os homens. Está escrito isso no livro de Timóteo, falando sobre isso. Então, continuando. Observação. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, bem rapidinho mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 e 23. O apóstolo Paulo, falando aos homens da cidade de Atenas, uma cidade da Grécia, onde Paulo passou por ali também, que ficava perto de Éfeso. Olha só, o apóstolo Paulo falou assim: eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos. Vamos já falar a respeito disso. Pois eu passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito, para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro. Ou seja, em outras palavras, Paulo disse assim, eu vejo aqui que vocês são muito supersticiosos, gostam muito de novidade, gostam de muitas coisas que atraem as pessoas e que são crendices. E vejo muitos dos deuses e tenho visto também nesta placa ao Deus desconhecido. Pois é esse o qual eu vos prego. E bem antes, o apóstolo Paulo disse que é um Deus que não é carregado por mão humana. Nós vivemos e existimos pelo seu fôlego. Foi isso que Deus fez lá. Se você olhar o livro de Gênesis, Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida. Então, o apóstolo Paulo começou a pregar. É isso que eu prego, o Deus vivo. Vamos falar agora sobre o que é supersticiosos. Paulo diz, vejo um tanto que sois supersticiosos. Supersticiosos significa o quê? São aqueles que acreditam em crendices, coisas sem fundamento. Não tem fundamento algum. Se você dá uma olhada lá depois em Atos dos Apóstolos, capítulo 27 também fala sobre isso. Então, são pessoas que tinham deuses para cada coisa, tinha um Deus, eles faziam um Deus para cada situação. Vamos agora falar em Atos 17, 27. Ali em Éfeso havia um templo oferecido à deusa Diana. A deusa Diana que eles adoravam. Era Deus para fertilidade, era Deus para tudo, para cada situação. E havia um templo muito grande, de muita relevância. E aquele povo tinha essa deusa Diana como o Deus dela. E tem sido assim em todo o mundo. Em várias cidades e estados, há um santo, há um Deus para cada situação. Vamos citar só um aqui. Lá no México tem a protetora Guadalupe. E por aí vai, em todas as nações. É o que Deus fala na palavra dele, que o Deus desse século cegou o entendimento. Então, Satanás, o inimigo arcais, que era um anjo Lucifer, que saiu do céu por causa de rebeldia, por causa de insubmissão e soberba. E ele faz de tudo para enganar, ludibriar a mente das pessoas, porque o ser humano foi feito para adorar a Deus e depois do pecado ficou distanciado de Deus. Então o diabo aproveita desse artifício de inventar uma adoração a uma coisa
que não é para ser adorado e que não é Deus, o qual Deus abomina. Que a adoração, todo louvor tem que ser dado a Deus. Está escrito, a minha glória não darei a outrem. Então, o inimigo faz de tudo para ludibriar, enganar as pessoas, para adorar uma outra coisa, pensando que é Deus, e não são. Vamos continuar agora. Aqui, alta pontuação. Já estamos um pouco aqui perto de concluir. Olha só. Ele anda no meio da igreja. Ele quem? O Espírito de Deus, através do Espírito Santo. E Paulo se referindo aqui, através do Espírito de Deus, Deus conhece tudo, sabe tudo o que está acontecendo dentro de nós e dentro do corpo de Cristo, que é a igreja espiritual. Olha só, nada do que acontece na igreja foge ao seu olhar. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 17. Olha só o que diz. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Paulo falando aqui nesse contexto que começa do capítulo 4 de 1 Pedro, do versículo 7 até o 19. É todo o contexto para se entender isso. Pedro falando sobre o sofrimento de Cristo e privilégio glorioso. Então, há de se viver uma disciplina em obedecer às regras e os mandamentos de Deus para viver uma vida de santidade, para quando for começar o juízo, que começa pela a igreja, pela casa de Deus, tenhamos essa ciência que Deus vê tudo, sabe tudo, tudo é escrito no livro dele lá no céu. Então vamos continuar com a última pontuação. E amanhã continuaremos, se Deus nos permitir. A palavra de Deus diz assim: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos lá então. O primeiro amor, ele pode ser restaurado. Como é esse primeiro amor? Pessoas que começou a conhecer a Deus, começou a viver a prática do amor, começou a falar do amor de Deus para outras pessoas, vivia no santo temor a Deus. E aos poucos foi se esfriando. Olha só o que vamos comentar aqui, que está no livro, na apostila, através do nosso amado pastor Adonias, que assim nos cedeu. Olha só o que diz. Ó. Acusar e não dar os passos de como se deve procurar é obra do diabo. O que quer dizer isso? Vamos falar logo isso, cada pontuação aqui, para que as pessoas entendam e saibam interpretar. O que significa isso? Acusar e não dar espaço como se deve procurar é obra do diabo. Então, tudo que vier para condenar, colocar dúvida, colocar a pessoa para baixo e dizer que não há mais solução, tudo isso é proveniente dos sussurros do diabo nos ouvidos da mente da pessoa. A salvação, a solução para quem está caído, para quem perdeu o primeiro amor, para aquele que pensa que não tem mais salvação para a sua vida, a salvação, a solução. Em Cristo Jesus, tudo é possível. O perdão, o Senhor está de braços abertos. Está escrito em Isaías, capítulo 59, versículo 2, se não me foge a memória, a mão do Senhor está estendida e seus ouvidos para ouvir e dar a salvação. Olha só o que diz, continuando. Aliás, como saber quando é a voz de Deus e a voz do diabo? E aí, como saber? Tudo que está escrito para o bem, para a salvação, para o amor, essa é a voz de Deus. Mas tudo quanto é para o ódio, para a soberba, para o orgulho, vontade própria, essa é a voz nos ouvidos, ludibriando. É a voz do diabo. Continuando aqui.
Ele sempre acusa em generalidades e nunca nos diz como acertar. É isso que o diabo faz de tudo para que as pessoas errem. Vamos falar, encerrando aqui, de 3 observâncias, para nós já observarmos. Primeira, lembre-se de onde caiu. Temos que ser sinceros com nós mesmos, conosco. Ver qual foi o primeiro ponto do que fez vir uma queda espiritual sobre nós. Segunda pontuação, sabendo, sendo consciente, arrepender-se, pedir misericórdia a Deus e se voltar para Deus. Terceira pontuação, e aqui concluímos esta meditação de hoje. Volte a praticar as primeiras obras. Vamos falar com Deus. Amado Deus e amado Pai, temos falado Tua palavra é a luz, Tua palavra é a sabedoria, a direção para acertarmos com Tua vontade e abençoar a nossa vida para a salvação e também aqui na terra. Abençoe a todos quanto vão ouvir e que em tudo, meu Deus, em tudo seja louvado e exaltado o Teu nome. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Ótimo dia, ótima quinta-feira. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.